Eu sou Leonardo Vieira, advogado, especialista, consultor em gestão pública, especialmente em licitações e contratos administrativos. Pessoal, o registro de preço, para quem ainda não conhece, ele é um sistema que a nova lei de licitações traz como um instrumento auxiliar, mas ele já existia, já era utilizado na antiga lei através de outros instrumentos, tá? Então, o registro de preço, ele é um sistema, instrumento auxiliar. Para que serve esse sistema de registro de preço? Ele é um sistema que modifica o funcionamento do pregão ou da concorrência. Por quê? Porque no registro de preço você não faz a licitação e firma um contrato. Você faz a licitação e firma uma ata de registro de preços. É como se fosse um painel onde você consulta e pede para que o fornecedor vá entregando ou vá prestando o serviço conforme a necessidade for surgindo. Então você não tem um contrato logo após a licitação, você tem esse instrumento que garante obrigação entre as partes. No registro de preços, a gente não tem empresa vencedora, teoricamente. O que a gente tem é o detentor do menor preço, justamente porque a empresa não tem a garantia de que ela vai executar todo aquele saldo. E nós temos a ata, que é essa figura obrigacional, então, que liga a administração pública e que liga o fornecedor. Esse é o contexto que a gente precisa entender, tanto você fornecedor quanto você administração pública, para a gente começar a entender o que é o sistema de registro de preços. Avançando um pouco mais para a questão do carona, então se o registro de preços ele é esse sistema que me permite contratar conforme a necessidade, significa que, em regra, eu vou utilizar o registro de preço quando eu não tenho muita condição de estimar quando eu vou comprar aquilo ou a quantidade que eu vou precisar daquele item ou daquele serviço que eu estou registrando preços, né? Então, nessa logística de economia, de controle daquilo que eu vou gastar, o registro de preço ele é um instrumento de planejamento também, né? Porque ele torna a licitação, ele torna o processo licitatório racional. Eu só vou fazendo as compras conforme as demandas, através de empenho. Posso gerar contratos através do registro de preço, então o saldo que está registrado ele pode ser convertido em contrato, isso é normal acontecer. E o registro de preço, por ser um instrumento auxiliar, ele tem que ser regulamentado no órgão. O ideal é que tenha regulamento para que a gente tenha norte de como seguir com o registro de preço. E aí entra a figura do carona, porque se o registro de preço ele é esse sistema que modifica o pregão ou que modifica a concorrência para que eu tenha uma racionalidade nas compras públicas, a figura do carona ela é um instrumento que permite que outros órgãos que originalmente não participaram desse processo de registro de preços, não participaram lá atrás, quando o processo ainda estava na fase interna, não entraram ali no edital expressamente, eles querem comprar com aquele preço que eu tenho registrado. Então eu fiz a ata, eu, o órgão público, fiz a ata, tenho a ata constituída, tenho lá a classificação dos participantes e agora um outro órgão que está vendo a minha ata ativa, quer entrar nessa ata, quer comprar com o fornecedor pelo preço que eu consegui registrar. Essa é a figura do carona, é alguém que entra quando o processo já está consumado. Porque no registro de preço a gente também pode ter os órgãos aderentes ou órgãos, aliás, participantes, que são os órgãos que entram lá na fase interna. Então pode ser que na fase interna um ou dois órgãos eles se unam ali os itens que eles possuem para licitar tudo em conjunto, uma economia em escala. Então se eu compraria 50 e você 50, a gente vai comprar 100 todo mundo junto. Assim o fornecedor consegue um preço melhor para nós. Então, esses são os órgãos participantes. Quando a gente está falando de carona, a gente está falando de alguém que não participou de todo esse processo, que está entrando lá no final, quando o processo já está consumado. A figura do carona, ela sempre foi contestada, tá? Existem alguns tribunais estaduais que eles não aceitavam a figura do carona porque na antiga lei a gente não tinha previsão expressa disso. Então, se achava um pouco complicado de você permitir esse tipo de situação. A gente tinha de maneira muito clara a realização de carona quando a gente tinha atas federais, atas estaduais e o município pegava um convênio ou queria fazer parte ali daquela ata que era de um órgão superior, e não hierarquicamente, porque os órgãos, cada um tem a sua independência e a sua atuação, mas de uma maneira ilustrativa, então fazia carona naquela ata do Estado, naquela ata da União, seja para receber o recurso ou para poder executar algum programa específico ali. Então, pessoal, voltando à lei, no artigo 86, parágrafo 2º, existem três critérios que a gente tem que observar quando a gente vai fazer um processo de carona ou de adesão, que são expressões que significam a mesma coisa. A gente tem que demonstrar a vantagem desse carona ou dessa adesão. Então, porque o meu órgão, no caso, está fazendo adesão à ata de outro órgão. Essa é uma questão que o órgão licitante tem que sempre observar.
Segundo tópico é que a gente tem que buscar também uma pesquisa de mercado para comprovar que o preço praticado naquela ata que eu quero fazer adesão, que eu quero pegar carona, é um preço compatível com o mercado. Então, além da vantagem de eu aderir à ata, aqueles preços estão dentro do mercado. E um terceiro tópico que é o que a gente tem que fazer, mandar um pedido de autorização do órgão gerenciador. O órgão gerenciador é quem detém aquela ata, quem realizou aquela ata. Então a ata ela sempre vai ter um órgão gerenciador que é quem realizou e ela pode ter órgãos participantes, que são os outros órgãos que entraram nessa ata lá no começo, antes de ser lançado o edital e de ser firmada a ata de registro de preço. Então, se eu quero pegar carona numa ata constituída, fazer adesão, eu preciso da autorização do órgão gerenciador. Ele me autoriza a entrar ou não naquela ata, além da autorização do fornecedor, que é o detentor do menor preço daquela ata. Porque se ele entregaria no local X, ele vai ter que entregar agora para mim aqui no local Y. Isso muda um pouco a ideia que ele tinha imaginado na proposta. Então, esses elementos são os elementos legais que a gente tem que observar quando fizer a adesão à ata de registro de preço. E é lógico que a fase interna do processo de licitação tem que trazer o ETP, tem que trazer a justificativa para fazer a adesão. Dentro desse contexto, pessoal, a gente tem que pensar no Tribunal de Contas também. Muitos tribunais restringem a aplicabilidade do registro de preço, considerando essa aplicabilidade em algumas situações, não de maneira geral. Então, se o meu tribunal ele é um pouco mais conservador ou ele tem um posicionamento específico sobre registro de preço, eu tenho que ver como, aliás, que o meu tribunal vai interpretar essa adesão que eu estou fazendo, de acordo com aquele objeto que eu estou fazendo a adesão. Então, esse é um ponto que a gente sempre tem que prestar atenção, analisar o processo e ver se, de acordo com o meu tribunal, caberá ou não fazer adesão para aquela ata de registro de preço. Os problemas que a gente tem visto com o registro de preço, eles envolvem cobrança de taxas adicionais e esse tipo de situação que a lei não autoriza você a fazer, tá? Então, se você está fazendo a adesão, você está contratando com alguém que já detém a ata de outro órgão e não é possível que esse órgão ou que a equipe dele cobre taxas ou qualquer situação do tipo, porque o sistema de registro de preço, ele sendo um sistema de racionalização das compras, o carona ou a adesão pode ser considerado como um elemento de cooperação entre os órgãos públicos. Por isso que não dá para pensar na cobrança de taxas e essa é uma ideia que até os particulares têm que ter em mente quando eles forem consultados sobre a adesão de outros órgãos. Não tem que realizar pagamento de taxas adicionais nem nada do tipo, tá? E isso que tem gerado problemas em algumas ocasiões e o que se tem pensado agora, especialmente do lado dos tribunais de contas, é criar contornos para controlar o carona, a ata de registro de preço. Porque pela lei está extremamente abrangente, os regulamentos locais também não avançam tanto, então é possível que a gente tenha adesões de vários estados diferentes, de vários locais diferentes. Então a fiscalização dos tribunais estaduais, ela está se tornando um pouco mais complexa, por isso que os tribunais já se manifestam no sentido de criar algumas restrições, algumas medidas de controle para que os caronas ou as adesões sejam feitas de maneira mais racional.